foi no início, né? No primeiro ano eu me vi sem força, cara. Tudo que eu imaginava que eu podia pregar, eu preguei, porque nós tinha culto, era terça estudo, Aham. quinta culto e domingo culto. E no começo eu comecei, depois a Rai começou a assumir os cultos de quinta. Hum. Mas a primeira temporada era terça era um estudo, que era algo muito mais profundo, que exercia muito tempo para preparar, quinta culto, que também exercia tempo para preparar, e domingo culto também. Cara, os primeiros meses, falei, meu Deus, o que que eu posso falar? Falar da borboleta, da. Meu Deus, o que que eu posso falar? Falar da borboleta, da. Porque já tinha exaurido O repertório. o repertório, minhas munição ali, não tinha mais no cartucho, né? E aí, Thiaguinho, que eu entendo a necessidade do devocional diário. É. Porque o contato diário, eu tenho isso como princípio. Eu acordei, a Aline falou, né, que eu mandei mensagem 5 e pouco para ela para saber se estava pronto, porque eu sabia que eu ia ter que vir aqui às 8. Uhum. E se eu viesse aqui sem ter feito o meu devocional antes, eu sabia que eu não ia mais fazer, Uhum. porque eu vou sair daqui, eu já tenho compromisso 10 horas. Meio-dia nós temos almoço. Uhum. 2 da tarde eu tenho que descansar porque a gente vai pegar a estrada. Então eu sabia que eu não ia fazer. Então, para dar tempo de eu fazer o devocional, eu precisava ter tempo hábil. Então eu acordei muito mais cedo para poder sentar, pegar a Bíblia, ter tempo com o Senhor, porque depois não ia ter tempo. Então, o que me deu força é o contato diário com a palavra e a oração, Tiaguinho. Nossa. E se você perguntar para minha esposa, pergunte-se qual que é os compromissos do Thiago de manhã. Eu não tenho nenhum. Eu não atendo ninguém, eu não atendo telefone, eu não. Pode tocar o interfone, eu não atendo. Só depois do meio-dia, porque eu separo todas as minhas manhãs para o Senhor. Essa é a minha maneira de vida, né? Não é, para quem está ouvindo, não é uma obrigatoriedade, né? Sim, não é regra, né? Não é uma regra, todo mundo, a minha vida hoje me permite fazer isso, Sim. né? Mas antes, no tempo de empresa, no tempo de trabalho, eu sempre acordava 2 horas mais cedo que eu precisava sair. Então, 1 hora eu passava com a Bíblia e oração, aí 1 hora eu me arrumava, tomava café, etc e tal, né? Mas o que nos dá alimento para poder passar é o contato diário com a palavra. Se eu pudesse, assim, ó, hoje, agora, assim, ó, deixar para quem está nos ouvindo, Thiago, Uhum. algo para ser feito, porque uma comunicação bem sucedida é entregar algo para a pessoa fazer, Sim. né? Se eu pudesse deixar para você, priorize um momento com Deus diário. Priorize. Deus é um pão diário. Ele precisa ser o alimento que você comeu ontem não serve para hoje, vai ter que comer hoje de volta. Aquilo que você comeu semana passada não vai te alimentar essa semana, você vai ter que se alimentar. Com Deus é a mesma coisa. Então, quando a gente tem o contato diário com a palavra, a gente tem o alimento diário e também pode oferecer esse alimento Uhum. diário para as pessoas. Então, como é que acontecia? Dessa maneira, Tiaguinho. Contato diário. E se você quer ter uma vida extraordinária em Deus, você que está nos ouvindo, faça isso. Priorize esse momento com Deus do seu dia. Levanta um pouquinho mais cedo. Bota o celular despertar meia hora antes. Eu não tenho costume. 15 minutos antes Sim. é um começo. Exato. 10 minutos é um começo. E celebre isso. Levantou, conseguiu acordar 10 minutos, tirar 10 minutos com o senhor, celebre, porque é um começo. Daqui a Uhum. pouco aumenta para 15. Quando você vê, vira uma rotina já, né? Exatamente. A disciplina, né, Tiagão? Isso é muito Isso. importante, né? Você desenvolver e ter esse discernimento e essa saber a importância, né, disso. Porque hoje em dia, infelizmente, o meio que a gente está, até mesmo dentro da igreja, né, as pessoas elas não se importam, né, com a alimentação espiritual, porque passam às vezes dias sem dar um pãozinho, uma migalha de pão que seja, né, para
para alimentar seu espírito, e aí acaba passando por dificuldades e às vezes não sabe, né? Porque vai estar fraco, né? Tiaguinho, deixa eu só fazer mais uma colocação. Bora? Vou olhar direto para os nossos ouvintes de volta, né? O que eu tenho visto hoje, as pessoas acham que o que eu acabei de compartilhar é coisa de pastor. Uhum. Não é. Sim. Não é coisa para pastor, não é é para todos, é para você que é um membro, é para você que não está exercendo nenhum tipo de influência hoje dentro da igreja, de cargos. Isso aqui é uma realidade para o cristão viver, para o discípulo de Cristo. O que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. Isso aí. Então é ser parecido com Cristo. E não tem como se você não conhecer quem Jesus é. Não tem como. Como a gente conhece? Através da palavra e através do relacionamento pessoal. Então isso não é para quem é pastor, não é para quem é ministro de louvor, isso aqui é para você. Para você, para nós, para o Uhum. Tiaguinho, para a Aline, para as meninas que estão aqui. Isso é para nós viver todos os dias. E para termos uma vida extraordinária, é preciso ter posicionamentos extraordinários. Então, isso é um posicionamento extraordinário. Alguém que consegue separar na corrida do dia, conseguir separar um tempo com o Senhor. Eu celebro muito isso, Thiago. É. Eu celebro demais isso, porque a pessoa está falando assim, ó, Deus, você é a minha prioridade e está cumprindo com o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então a gente coloca Deus sobre o nosso trabalho, a gente coloca Deus sobre as nossas necessidades, a gente coloca Deus acima dos nossos anseios e a gente diz, isso aqui é o teu tempo, Senhor, é para você. E aí a gente vai ver um Deus que não perde batalha lutando por nós. Isso aí. E aí a gente vai vendo milagres acontecendo, a gente vai vendo provisões acontecendo, a gente vai vendo as coisas ao nosso redor encaminhando para que a gente viva uma vida extraordinária e a gente para e pensa, mas de onde é que tá vendo? Não, eu estou plantando isso, né? E Perfeitamente. para terminar esse assunto, cada um tem a vida que merece, como diz o Paulo Vieira, né? Exatamente. E é verdade. Quem tem construído uma vida, quem vive o extraordinário com Deus, Thiago, não aconteceu de repente. Ou de repente de Deus, toda vez que tu vê de repente na palavra, e de repente ouviu-se um som como de um vento veemente, Uhum. impetuoso, nunca foi de Já repente. tinha promessa. Já tinha, já tava gente, já tava pagando preço há muito tempo. Tava 10 dias já no templo, orando, jejuando, buscando. Nunca é de repente. Sim. Então, o de repente de Deus, para chegar nas nossas vidas, a gente tem que preparar para que o de repente É aconteça. isso aí. E o pastor costuma falar que não adianta, existe um tempo de colheita, né? E às vezes para você começar a colher coisas diferentes, você precisa mudar a tua realidade, né? Porque o que você fez de errado, deixou de fazer, você vai colher. Mas a partir do momento que você muda a tua plantação, né? A tua semente, tu vai colher coisas diferentes. E essa é uma coisa, Thiagão, que se fala muito sobre liderança e que o pastor tem falado, batido bastante nessa tecla aqui. A importância de nós termos o entendimento da liderança na nossa vida. E como você falou, não se trata de pastores e quem tem cargo na igreja, né? Isso é um chamado para todo aquele que decide seguir a Cristo. De liderar, principalmente, mas eu não sou líder. Mas se você não liderar a tua própria vida, você foi chamado para liderar, começando por você, depois a sua casa, que é o seu primeiro ministério, e assim você poder estar apto para cuidar das coisas do Senhor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da liderança, né? Para que quem está nos ouvindo hoje possa definitivamente abrir a sua mente em relação a isso e entender esse chamado do Senhor, né? Para liderarmos primeiramente a nossa vida, nossa casa e depois as coisas do Senhor. Sim, todos nós, Thiago, somos líderes de alguma coisa ou de algo ou de alguém. Todos. Né? Isso é ponto. Não abrimos leque aqui. Todos somos líderes, né? Então, por exemplo, domínio próprio. O que é domínio próprio? Dominar a si mesmo. Uhum. Então, quando a gente domina nós mesmos, a gente está liderando a nossa vida. O pecado me diz, faz isso. Mas eu lidero a mim mesmo e digo, não, quem manda aqui é Jesus Cristo. Carne, você está sujeito, então eu estou liderando a minha própria vida, né? Escolhendo o que eu quero viver, escolhendo as pessoas que eu quero andar. Isso é liderar. Isso é liderar. E isso também precisa ser celebrado, Thiago. Uma pessoa que consegue ter domínio sobre essa circunstância, não, com quem que eu quero andar? Consegue dizer um não, né? Porque o não hoje é libertador, né? A pessoa que Sim. consegue dizer um não, a pessoa que consegue escolher o ciclo que vai viver, escolher a vida que está plantando, isso é liderar. Consequentemente, essa pessoa vai ser posta em um lugar que vai ser uma evidência, porque ela está sendo um exemplo. E quando ela é colocada nesse lugar, ela começa a influenciar a vida de outras pessoas. E assim, tem pessoas que têm medo disso. Eu digo que é uma honra. Poder influenciar a vida de pessoas é uma honra, Thiago. Sim. Isso precisa ser visto como alguns dias. Aqui em Chapecó mesmo, essa semana,
quarta-feira, não me lembro, eu tava na casa do meu sogro e foi uma pessoa lá e ela queria conversar. Eu falei, não, vamos, vem tomar um chimarrão, a gente tomou um chimarrão. Eu disse assim, ó, eu não quero mais ser exemplo de nada, eu não quero mais liderar nada. E eu olhava para os olhos dela e eu vi um cansaço. E eu Uhum. olhei para ela e disse, o problema não está na liderança, o problema está que você está fazendo pela força do teu braço. Toda vez que a gente faz pela força do braço, a gente se cansa, Tiago. Uhum. No Senhor não há cansaço. Quando a gente tá cansado é porque a gente não tá fazendo a obra do Senhor. A Pegou gente coisas tá... que não foi assim. Exatamente. A gente Uhum. já pegou o flow. Pegou coisa que não era, não foi Deus que colocou sobre a pessoa. Sim. Eu olhava para ela e via o cansaço, mas ela assumiu coisa que nunca Deus pediu para essa pessoa assumir. Não era para ela estar fazendo isso. Aí se cansa, aí se frustra. A liderança é leve. A liderança é gostosa, a liderança é alegria. Eu costumo celebrar depois dos cultos lá em Navegantes, a gente celebra muito, né? Então, acabou o culto, a gente se reúne, chama todo mundo, vem todo mundo lá e a gente aplaude o Senhor. E faz festa, um levanta a cadeira pra cima e ah! Por quê? Porque é motivo de celebrar, nós estava Sim, num culto ao Senhor, nossas famílias estavam reunidas, e isso é liderar, Thiago. É sim. a pessoa sair de lá com motivação para a vida, para a semana, e a gente começar a ver a vida da pessoa ser alterada, sendo transformada através de uma liderança que começou com a gente indo para lá, mas outras pessoas exercendo essa liderança que tem alcançado a vida de outras pessoas. Por exemplo, a gente está aqui, durante a semana aconteceu os celos, a gente recebeu os vídeos, pessoas celebrando, adorando, cantando, orando. Hoje à noite tem culto e as pessoas liderando outras pessoas. E Sim, isso é o cristianismo. Não é perfeito. sobre uma pessoa, é sobre Jesus. Todos, tu falou a palavra abrir a igreja, eu costumo dizer implantar, porque a igreja Uhum. foi aberta há 2000 anos, Isso né? aí. A gente só está continuando. Vai, vamos fazer a igreja continuar avançando, né? Os leões não pararam, tem aquela Sim, canção. Creio muito nisso, Tiago. Eu exatamente. creio que a igreja vai continuar avançando e que o inferno não vai poder parar ela. Então, se Glória a Deus. nós estamos fazendo parte de um projeto que não tem como falhar. Sim, Então, quando a gente investe tempo, investe energia, investe vida, nossa vida nisso, a gente está investindo no projeto que vai dar certo. exatamente. A gente tem falado muito aqui sobre a importância, né, Tiagão, de a gente ser, principalmente com o time de louvor, a importância de nós termos a igreja da segunda-feira, né? É quando se apagam as luzes, quando o som é desligado. E aí sim, você é a igreja onde você está, né? E você precisa influenciar outras pessoas, porque você só vir na sexta, no domingo, na quarta, e ser cristão aqui, acabou aqui, cumpri meu dever e foi embora. Isso não é ser cristão, né? Mas é de fato você ser uma cópia, literalmente, do Senhor Jesus. Eu vejo que a igreja que você está pastoreando lá, Tiagão, e glória a Deus por isso, são 2 anos, né, que se passaram. Muita coisa evoluiu, muita coisa mudou, né, desde dos desafios que você enfrentou no começo. O Senhor foi trazendo pessoas para te ajudar. A questão do louvor é sempre um desafio, né, nos lugares onde Muito. você é plantado uma igreja. E graças a Deus você está com uma equipe legal que está se formando a cada dia, né? Esse dia nós conversamos sobre isso. E é uma igreja bastante jovem, né? E Graças a como Deus. é que é essa questão de você trabalhar com uma igreja jovem, né? Porque a gente sabe que o jovem tem aquela força, tem aquele ímpeto, mas às vezes não tem toda aquela responsabilidade, né? E até falando dos nossos irmãos lá de Navegantes, mandar um abraço pro Samuel e pra Dara, e é o Preto, né? E Mas, cada vez que eu lembro do Preto, eu lembro de um irmãozinho aqui de Chapecó, que ele dizia assim que quando ele ia vender o material dele, ele dizia assim, ajude as crianças do Brasil. Só lá em casa tem 5. é a E cada vez que eu realidade. lembro do Preto, eu lembro desse irmão. Um abraço para todos vocês, nossos irmãos navegantes que vão acompanhar esse episódio. E como é que é, Tiagão, esse desafio, né, de liderar uma igreja jovem? Cara, eu sou apaixonado por isso, Thiago. Eu sou apaixonado por isso. É, a igreja HB como um todo, assim, ela tem um chamado jovem, né? Ela tem esse perfil jovem. A gente teve promessas a 2016, 17 ali de algumas visões, algumas revelações que aconteceu, que foi liberado aqui na igreja, sonhos que a Carol da pastora teve, a própria pastora Jaque teve alguns sonhos, nós liderando jovens, muitos Uhum, jovens, né? E eu sou apaixonado por isso, pela vibração do jovem, pela energia que o jovem tem. E é uma honra poder pegar essa turma mais jovem e poder ensiná-los no caminho do Senhor, né? É porque eu fui transformado
nessa fase, e essa fase a gente consegue se entregar muito mais do que alguém que já tá com 50 anos, já tá Uhum. com a família ali, já tá com os filhos, né? Aquela Sim. coisa, tem a empresa para cuidar, ou tá trabalhando, já não tem aquele ímpeto todo, né? E eu vejo isso muito claro em algumas situações que aconteceram alguns tempos atrás. Eu estava no altar e uma presença poderosa, assim. Poderosa, eu não consegui ministrar, Thiago. Uhum. O louvor ali, eu subi, quando eu peguei o microfone, eu comecei a chorar com aquela. E eu olho para baixo, assim, ó, 85% da igreja tava aos prantos. E eu olho algumas pessoas específicas estavam interagindo ali com aquele ambiente, mas não imerso naquilo. E algumas dessas pessoas eram acima de 30, 40 anos, Uhum. né? Não todos, porque hoje a gente tem algumas pessoas, a gente fez uma pesquisa EPS alguns dias atrás, né, para saber faixa etária da igreja, etc e tal, e a gente tem pessoas de todas as faixas etárias, inclusive acima de 65 anos. 8% da nossa igreja hoje é acima de 65 anos. Uhum. E essas pessoas vêm de Itajaí para vir no culto. Olha. E não falta um culto. Nenhum culto, né? E alguns dias atrás a gente perguntou para ele, São Antônio, Dona Cris, né? Com certeza vão assistir também. Então, são essa faixa etária um pouquinho mais avançada. Eles amam ao Senhor, conheceram o Senhor, viveram uma transformação lá, né? E eles não estão lá com a gente, pegando firme. Mas por que isso, Thiago? Muito por causa da vibração e da presença que o jovem traz. Exatamente. Porque a presença é atraída. Uhum. Ela é atraída. É atraída através do louvor, né? Isaías 6, quando Isaías teve uma visão dos céus, ele viu os anjos cantando. Apocalipse 4, quando João foi levado aos céus, quase um pouco mais de 600 anos depois da visão de Isaías, o que estava acontecendo no céu? Louvor. Não. Então, quando a gente louva, a gente atrai. E aí, quando tu puxa uma canção e a igreja toda vem junto, mergulhada nisso, muda o ambiente, Thiago. Com Tu é certeza. ministro de louvor, tu Sim. sabe que O muda, poder que cara. tem, né? A atmosfera muda e não tem uma vida que resiste. Não tem um demônio que fica no corpo de uma pessoa com a ministração do louvor. Nós tivemos libertação que foi através do louvor, Thiago. Glória a O Deus. louvor lá pegando e pessoa né, caindo, manifesto, mas porque estava imerso naquela presença que o louvor carrega. E não é só louvor, os ministros vêm e a igreja acompanha aquilo. Cara, Isso é aí tu fenomenal. pega uma pessoa assim que viveu pelo peso da religião por muito tempo e vê 100 jovens ali adorando a Deus, aquela pessoa não aguenta. Ela não fica de pé, ela precisa entrar junto nesse pique. E ela é impactada pela energia dos jovens, né? Então, qual é o desafio? O desafio é construir responsabilidade. Uhum. Mas há pontos negativos e pontos, ou melhor, pontos positivos, pontos negativos. Então, é só trabalhar nesse ponto negativo para a gente aperfeiçoar isso, a gente vai criar uma próxima geração poderosa, Tiago. Exatamente. Eles vêm vindo muito forte, né? Glória a Deus Vem por vindo isso. muito forte. Tiagão, sonhos do teu coração, mano. Eu sei que você tem projetos futuros, né? E tudo está na mão do Senhor, né? E por você ser essa pessoa intensa, às vezes até parece loucura, né? Esse dia nós estávamos conversando sobre algumas reformas que a gente quer fazer. E você explicando, às vezes, literalmente aos nossos olhos, parece ser loucura, né? Mas se não for dar um passo, se não tivesse sido dado um passo, o pastor Geraldo não tivesse dado um passo, não existiria HB, Isso. não existiria uma congregação em Navegantes, uma congregação em Guatambu. É preciso dar o primeiro passo, né? E ter essa ousadia de saber que o Senhor, Ele está nos chamando, e se nós, de fato, tivermos compromisso com a sua palavra e estivermos em obediência, Ele vai honrar, né? Isso. Através da nossa vida. Mas e aí, como é que tá os projetos, mano? Os sonhos que você tem no teu coração, para todo esse pessoal que você tem pastoreado naquele lugar? Conta para nós aí o que você pode compartilhar. Cheguinho, eu ensino as nossas ovelhas que a fé é irresponsável, Uhum. né? A fé, até propus um desafio, porque a fé precisa ser exercitada, né? Muitas vezes, a gente não consegue evoluir em fé porque a gente não exercita. A gente fala Uhum. que exercita, mas não exercita, né? Sim. A fé verdadeira é você ir numa pizzaria sem dinheiro, pedir a pizza, comer a pizza, ir no caixa e crer que quando você passar o cartão vai ter dinheiro. Isso é fé irresponsável. Isso é você gerar um milagre, né? Então, o milagre não acontece, Thiago. O milagre é gerado, Uhum. né? O milagre, eu bato muito nisso. Não existe milagre que acontece. Todo milagre é gerado, né? Todo. Tu vai, sem exceção, milagre é gerado. Então, a fé, ela precisa ser irresponsável, às vezes. Porque senão a gente não vive, de volta eu falo, né? Vida extraordinária, posicionamentos extraordinários. Então, como é que as coisas aconteceram? A gente colocou o pé. E Deus
colocou o solo. Uhum. E essa tem sido a realidade da minha vida, né? Eu coloco o pé e Deus coloca o solo. Então a gente investiu bastante na igreja sem ter R$ 1. Uhum. A gente ia lá e comprava para vir o boleto dia. Não, pode gerar o boleto dia sem ter R$ 1 na conta. E a gente mudou o sistema de som, tu trabalha com som, sabe Uhum. que isso aí tu. Fala em som, o céu é o limite. Tem Uhum. o Zanotto, né? Zanotto é meu brother, ele fala isso. O céu é o limite. Quanto nós vamos gastar? Eu pergunto pra ele. Quanto tá achando de gasto se nós fazer isso, isso, isso? Pastor, o céu é o limite. O céu é o limite. E é verdade. Sim. O céu é o limite. Então, eu creio, Thiago, essa é a minha maneira de crer pelo meu perfil, Uhum. ousado e sonhador, que Sim. talvez não é a tua realidade que tá ouvindo, talvez não é a tua, Thiaguinho, né? Sim. A minha fé me faz eu tomar posturas que gerem o meu milagre. Uhum. E até hoje tem dado certo. A gente foi, tu falou de sonhos, nossos sonhos já estão acontecendo, né? Uhum. A gente foi comprar um terreno de 20 milhões lá em Navegantes. E eu chamei o dono do terreno, já negociei o terreno, fui no banco, pedi um empréstimo. O valor da parcela é 305 mil com 56 centavos, o valor da parcela. E já estamos encaminhando toda a documentação. Eu sonho em ter aquele terreno. Sim. O terreno é na via portuária, na principal, bem perto da nossa igreja onde é agora. E nós sonhamos em construir uma igreja, mas não só a igreja. Lembra que eu te falei que não é só levar a Sim. mensagem, é Uhum. ensinar a pessoa. Dentro desse mesmo ambiente, vai ter uma creche, uma escola e uma universidade. Olha que projeto Tudo bom. inserido dentro desse mesmo ambiente, né? Então, creche, a pessoa vai chegar na igreja, por exemplo, com uma criança. A criança vai ter um ensino cristão lá. Ela vai se formar na creche ali, vai passar para a escola, ensino fundamental, ensino médio. Se formando ali, ela já vai ter a faculdade, que ela vai sair dali 100%. Toda essa fase jovem, que é rebeldia, né? Ela Uhum. vai passar inserida dentro de um ambiente 100% cristão, Sim. com quadra de futebol, com campo de tênis, sala de jogos, tudo isso dentro desse mesmo ambiente. Alguns irmãos já viram a interna da igreja, como vai ser, já tem desenhos dela, como vai acontecer. Outras pessoas, em momento de oração, viram a parte de fora, com chafariz na frente. Então, Deus já está mostrando, porque já Uhum. aconteceu. O Senhor já está Já realizado. aconteceu, já Sim. aconteceu. Alguns dias nós passamos a madrugada orando, estavam umas 30, 40 pessoas mais ou menos, e o Senhor deu uma direção pra gente, ungir algumas pedras, ir lá e profetizar. A gente foi no terreno, Tiaguinho, caminhando ali, eram as 13h30, 4 horas da manhã, uma tropa de gente, passou a polícia, nós tudo com pedra na mão. Esses vândalos vão fazer o quê? Vamos fazer o quê? Nós indo profetizar sobre o terreno e cada pessoa jogava uma pedra e profetizava. Isso aqui vai ser uma família restaurada. Glória a Deus. Esse daqui vai ser um empresário que Deus vai levantar. Esse daqui vai ser famílias que vão se formar dentro desse terreno. E cada uma foi declarando, esses aqui são profetas, esses aqui são evangelistas que vão ser enviados sobre toda a terra. A nossa localização é muito estratégica, ela tem o aeroporto, o porto e entrada terrestre. Todos os meios levam a navegantes, Thiago. Sim. Todos, eu quero chegar de navio, chega, Chega. barco, chega, avião, chega, terra, vem por tudo que é lado, chega também. E por que isso? É porque Deus vai levantar do nosso ventre pessoas que vão atingir o mundo. Sim, Dali eu vão creio espalhar nisso. para todo mundo. E a gente crê nisso, né? E a gente tem que construir sonhando e vivendo, porque sonha atitudes extraordinárias para viver o extraordinário, né? Então a gente tem tomado esse comportamento. Por que eu fui no banco, Thiago? Porque eu sei que vai acontecer. Então eu cheguei pro gerente e falei, preciso de um empréstimo de 50 milhões. Ele falou, tá brincando, né? Eu falei, não, 50 milhões, faz a conta aí, quero ver quanto que vai ser a parcela. Faz tudo, a gente já tem tudo mapeado para a hora que o senhor chegou o momento. Eu tava falando com o irmão Sim. essa semana que a gente fez isso daí, ele falou, então tá, já vou começar a negociar os pré-moldados para montar a estrutura. Eu falei, isso, já se prepara, já vai fabricando já. Por quê? Porque a gente coloca o pé e Deus coloca É necessário ter esse posicionamento, Thiago, porque eu lembro que acho que foi a mensagem que a Gabi do pastor pregou antes de ir para os Estados Unidos, que ela falava sobre a necessidade de a gente estar pronto, né, para quando o Senhor for nos usar. Ela falava sobre a questão de o teu pai te prometeu um carro, né, quando você fizer 18 anos. Mas chegou aos 18 anos, você não fez, nem foi pesquisar quanto que custa para fazer uma CNH, né? Uhum. E aí você vai ter chegou a oportunidade de você ter o carro, você não está pronto para usar aquilo ali. E o reino, eu acredito que é muito isso. As Verdade. pessoas têm muito essa questão na cabeça de sonhos, de desafio, de querer viver coisas melhores e maiores, mas o sonho não sai daqui, né? Exato. Ele começa aqui, com certeza, mas ele precisa ser externizado, né?
trazido para fora isso, para que de fato saia do papel. E aí, como a gente sempre prega uma vida sem fé, né? Como é que você vai falar que o Senhor faz milagre se você não exerce isso? Não Perfeito. tem como isso acontecer. E o Senhor, ele tá nos chamando para fazer coisas diferentes, para vivermos coisas diferentes, trazermos coisas maiores, porque de fato nele já aconteceu. E a gente precisa ter fé para acreditar nisso aí, né, É Tiagão? verdade. Meu mano, eu quero. A gente tá se encaminhando já pro final dessa conversa. Tem muita coisa que a gente poderia conversar, né? Mas o nosso tempo também não é tão grande assim. E sei que você tem compromisso. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, meu querido, para todos os que estão ouvindo esse episódio. Aquilo que o Senhor tá falando forte do teu coração, que você transmita para nós nesse momento. Perfeito. Pode? Aquela, Fica à vontade. para você que nos ouviu, nos assiste até agora, ou talvez vai ver esse corte, né, na internet. Para ter uma vida extraordinária com o Senhor, você precisa ter posicionamentos extraordinários. Tudo que a gente está falando aqui, Thiago, conclui-se nisso, Uhum. né? A gente viver uma vida muito rotineira, às vezes, vai fazer a gente ter uma vida monótona, até mesmo a nossa vida espiritual. Sim. Faça uma autoanálise agora da tua vida. Se eu te perguntar assim, qual é o milagre que tu viveu nesses últimos 7 dias? Qual é a resposta que Deus respondeu agora nos últimos 7 dias? Quantas pessoas você impactou nos últimos 7 dias? Tá bom, muito curto. Um mês. Quantos milagres você tem para contar? Quantas respostas de oração você tem para contar? Se você não tem, é porque talvez você não tenha construído uma vida extraordinária. E eu não tô falando só para jovens, eu não tô falando só para pessoas, eu tô falando para você que é pastor, você que é líder, você que já está inserido no meio cristão há 10, 15 anos, 20 anos. Você precisa ter um avivamento pessoal. Nós estamos em um tempo em que o Senhor precisa de pessoas que estão sendo ousadas para construir uma vida ousada, para ter resultados ousados. Que se você não construir isso agora, talvez o tempo passe e você vai ver as pessoas construindo e você vai olhar, podia ser eu. Uhum. Mas não foi. Por quê? Porque você deixou de plantar hoje o teu futuro de amanhã. Né, Tiaguinho? Perfeitamente. Tiagão, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui. Eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas aquilo que nós conversamos aqui, né? E influenciar muitas pessoas. Então, que Deus te abençoe, né? Que tudo aquilo que você planejar, o Senhor possa estar Em nome de Jesus. concretizando e que muitas vidas sejam alcançadas através de você naquele lugar, Em Tiagão. nome de Deus te Jesus. abençoe, tá? Amém. Prazer estar aqui com você, Tiagão. Amém. Tamo junto. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar nesse episódio do HBcast. Muitas vezes a gente quer resposta de oração, mas para isso a gente precisa orar, precisa buscar ter uma vida de relacionamento com o Senhor, porque nada faz sentido se você não der o primeiro passo. O Senhor, ele já está de braços abertos esperando você se posicionar para viver aquilo que nele já aconteceu. Então, continue nos acompanhando. Sempre é um prazer chegar até você e nos vemos no próximo episódio do HBcast.